Há 33 anos, o Congresso Nacional discute a legalização dos cassinos e do jogo do bicho no Brasil. Um projeto de lei que tira as práticas da ilegalidade foi aprovado recentemente por uma comissão do Senado e agora aguarda a votação no plenário. Muita gente não sabe, mas os chamados jogos de azar são tão antigos quanto a descoberta do Brasil, garante este historiador. Arnaldo Cabral, quando chegou até aqui, devia ter um baralhinho ali dentro e possivelmente os marinheiros estavam apostando, né? Podia apostar qualquer coisa. Só que não tinha uma organização. É o jogo de baralho, o jogo de aposta individual. No século XIX, os cariocas viram nascer um jogo disputado com dinheiro e genuinamente nacional. Foi criado por um nobre, o Barão de Drummond, no primeiro zoológico do país, que ficava em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Em 1892, o barão, que era dono do parque, decidiu que as entradas também serviriam como apostas. Cada bilhete custava R$1.000 e trazia a ilustração de um animal, como ovelha, galo ou pavão. Ao todo eram 25. Diariamente havia um sorteio. Quem tivesse o ingresso com a imagem escolhida ganhava 20 vezes o valor que pagou. A ideia deu tão certo que o barão abriu uma loja na Rua do Ouvidor, a via mais sofisticada do centro da cidade na época. Aqui, os cariocas também podiam fazer as apostas. Foi a primeira banca de jogo do bicho no país. Quase meio século depois, em 1941, o jogo do bicho foi proibido, mas nunca deixou de existir, mesmo que na ilegalidade. Nas décadas seguintes, a contravenção tinha como pano de fundo uma verdadeira guerra entre os bicheiros cariocas. Guerra essa movida por ego, vingança e disputas por território. Os bingos, considerados ilegais desde 2007, também são explorados por esses mesmos grupos criminosos. Já os cassinos conquistaram a alta sociedade na primeira metade do século XX, até serem banidos pelo presidente Eurico Gaspar Dutra em 1946. O cassino vai também passar a ser percebido como uma espécie de câncer para alguns grupos, principalmente católicos conservadores, que vão pedir que os cassinos fossem fechados. Erguido às margens da Baía de Guanabara, o Cassino da Urca foi o maior símbolo da era de ouro dos jogos com roleta no Brasil. O prédio ainda existe, mas hoje abriga uma escola particular. Se o projeto de lei for aprovado, as casas de apostas poderão reabrir as portas em todo o país. O texto que tramita no Congresso autoriza a instalação de 1 a 3 cassinos em cada unidade da federação, totalizando 34 em todo o país. O jogo do bicho também é contemplado pelo projeto. Em cada unidade da federação, uma pessoa jurídica poderá ser credenciada para explorar a prática a cada 700 mil habitantes. A licença duraria 25 anos, podendo ser renovada por mais 25. Para conseguir a autorização, a empresa precisaria comprovar um capital social de, no mínimo, R$10 milhões. Na avaliação deste economista, a proposta deveria priorizar cidades que precisam de investimentos. O efeito na economia de fomento, de emprego, de mais renda, né, de aumento da produção per capita, de fato, vai se dar não em São Paulo, no Rio, provavelmente, e sim em cidades talvez turísticas, que têm potencial turístico, cidades do interior, né, que possam crescer a partir daí. O relator do projeto de lei, o senador Irajá, do PSD, ressalta que o texto não cria jogos, apenas disciplina essa atividade econômica. Nós vamos criar um ambiente de negócio saudável, né, convidando empresas sérias e idôneas no mercado para entrarem nesse segmento, porque hoje, infelizmente, nós sabemos que os jogos de azar estão na mão do crime organizado, né, do PCC, do Comando Vermelho, entre outras milícias. Já o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, lidera a oposição ao projeto e quer que a matéria passe por mais 3 comissões do Senado antes de ir a plenário. Porque é um projeto muito ruim para a sociedade brasileira, que já sofre as consequências do avanço das casas betes aí, que tem destruído empregos, né, destruído vidas, famílias inteiras, né, e causado o endividamento em massa do brasileiro. E com bingo e cassino físico, a situação é ainda mais grave. A proposta prevê que 30% do faturamento com os jogos sejam convertidos em impostos. Mas esta antropóloga, especialista em segurança pública, alerta que a legalização
não tiraria o crime de cena. Os grupos criminosos podem continuar corrompendo agente público e político, abrir firma legalizada e também seguirem usando da violência para manter o controle do jogo legalizado e disputar o monopólio dos ganhos e lucros. Os jogos legalizados podem ser, sim, uma importante fonte de lavagem do dinheiro sujo do crime. E a jogatina, que para muitos é fruto de diversão, para outros pode se tornar uma questão de saúde. Isso se chama transtorno do jogo. E existe uma atuação neuroquímica muito semelhante à da dependência das drogas, cocaína, álcool, heroína, etc. Em vez de ser uma dependência química, é uma dependência comportamental, mas é uma busca pela recompensa, uma busca pelo prazer, tal qual uma droga qualquer. Não deixa de ser uma decisão polêmica. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.